poder estar hoje, não vai poder estar hoje. Uma outra coisa é a notícia que nós recebemos hoje. Eu venho acompanhando há algum tempinho já o pai de uma aluna que eu conheci, na verdade, na Mulheres que Correm com os Lobos. Eu não conheço-a presencialmente, né? Então, ela é de São Paulo. O pai teve um AVC, ex-fumante, bebia cerveja, ficou internado, já tinha 78 anos, se não me falha a memória, já era um senhor. Né? E a semana passada, a enfermeira deu um recado para ela que ele estava desenganado, né? Não tinha mais, não conseguia mais reverter o quadro. Ele desencarnou hoje. Então, eu estava em sala de aula hoje, presencial, quando a Pro me mandou a mensagem. Então, vou fazer essa aula de hoje em homenagem a ele. Em verdade, é em homenagem a ela, né? Porque ele não conhecia, mas indiretamente em homenagem a ele, tá bom? Tá bom? Vamos começar? Então, vamos embora. Bom, primeira coisa que eu quero colocar aqui a Rai fez uma brincadeira, botei no Instagram a arte e chamei essa parte de traição é amor, amor é traição. E aí foi engraçado a reação dessa parte por duas pessoas. A primeira, alguém que eu não sei quem é, me adicionou lá no Instagram, tanto na Rosa da Palavra quanto em Renato Moraes, e botou assim, ó, amor é amor. Ela achava, possivelmente ela deve achar, que aquilo ali é uma ideia minha, né? Que eu acho que amor é traição, que eu sou contra o amor, não sei. Se ela não me conhece, ela pensa que eu sou um desses idealistas, né? Se ela não me conhece. Se ela me conhece, sabe que isso eu jamais diria isso. E aí eu respondi para ela, botei assim, ó, não leu o livro. Não leu o livro para responder isso. Aí convidei, olha, vem participar do curso e tal. Ela não sei se ela respondeu, não vou voltar lá agora. Então, essa é a primeira reação. E a segunda reação foi da Rai. A Rai brincou e falou assim para mim: pô, eu não consigo entender nem o título do módulo, nem o título do capítulo. Porra, como é que eu vou entender assim? Ela brincando, né? Eu falei: porra, cara. Eu vou começar por ele, como eu comecei da primeira parte. Primeira parte eu chamei narração do drama, drama da narração. E se você reparar, está no mesmo nível do paradoxo, né? A inversão das palavras, afirmando o contrário do que a primeira afirma. Então eu digo: traição é amor, amor é traição. Então, traição seria um polo negativo, o amor um polo positivo. Então, o polo negativo é positivo e o polo positivo é negativo. É mais ou menos o que eu estou falando. Bom, sem contexto, não é difícil você corroborar com isso. A própria frase, que é título do módulo, ela tem que apontar para algum contexto, né? Porque ela não se sustenta. E o que você está falando para afirmar que traição é amor e amor é traição? Bom, então agora é que nós vamos jogar essa ideia, o conceito que está por trás desse título, o título do módulo, módulo 2. Ele vai intitular duas aulas, né? A aula 3 e a aula 4, essa é a aula 3. Então nós vamos agora contextualizar. A primeira coisa a fazer nesse contexto, a primeira mesmo, né? A primeira tomada de partida. E aí eu falo primeira tomada de partida, pode parecer assim, pô, Renato tá centrado, é um cara consciente, estudou literatura, estudou crítica literária. Pô, então um cara, não, eu fui tão enganado quanto qualquer outro dentro do livro. Embora eu tivesse todo esse arcabouço teórico, eu acreditei de fato que o Goldstein era Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Então, olha, ele é e não é, então vamos lá. Eu acreditei que existia uma confraria e que essa confraria, mesmo que ela não existisse em algum lugar como um partido, né, uma confraria, né, esse né, conjunto, todo junto, e fraterno, irmãos, né? Então, confraria é isso, uma reunião de irmãos. Ainda que ela não existisse fisicamente, ela existia de forma ideológica. O Lula fala isso, né? Eles podem me matar, mas não vão matar a minha ideia. Ideia não se mata. Esse conceito por detrás dessa fala que estaria atrás de Goldstein.
Então, quando eu estava lendo a primeira parte, até o Tom, ele brincou, pô, você nem acabou de ler, já está já montando uma tese? Eu falei, ela estava nascendo ali. Quando eu entro na segunda parte, ele desmonta a minha tese. Eu falei, putz, essa tese foi por água abaixo. Mas peraí. Então, Goldstein, mesmo com esse nome, Emanuel, Cristo, Goldstein, essa pedra de ouro, não era então Jesus Cristo? Aí eu digo para você, não, ele é Jesus Cristo. Ele é tudo que representa o simbolismo de Jesus Cristo. Pô, então por que tua tese caiu por terra? É agora que eu vou falar. Caiu por terra porque Goldstein nada mais era do que uma invenção do partido. Então o partido inventou uma oposição atuante para que, a partir desse fio tenso entre dois polos que se degladiam, por exemplo, eu manter a população sobre esse regime. Um regime de retenção de distribuição de renda, de retenção de distribuição de alimentação. Ou seja, eu vou racionando tudo porque eu não quero dar nada para ninguém. Eu sou autoritário. O que eu quero é viver bem. Os outros que se danem. Então a cúpula do partido vivia muito bem. Muito bem. A cúpula do partido é milionária. A cúpula do partido vive em mansões. Só a cúpula. Todos os funcionários do ministério são pessoas um pouquinho melhor do que os proletas. Os proletas não são nada. Então, na verdade, não há nenhuma guerra. Você vai terminar o romance achando isso. Não há nenhuma guerra, não há nenhum Goldstein. Goldstein seria exatamente a figura do Trotsky, que é o revolucionário da União Soviética. Mas isso de uma forma direta para a realidade. Nossa aula não é sociologia, nossa aula é literatura, então não vou enveredar por esse lado. Goldstein é Goldstein, que é a personagem. Ok? Então, peraí. Eu caí porque eu, mesmo avisado sobre esse romance, eu caí nas armadilhas dessa propaganda. Para tu ver a eficiência dessa propaganda, né? Da teletela, do que esses caras fazem, da inversão da verdade. Mas repare, por que eu caí? Aí vem agora eu vou fazer uma análise psicanalítica disso, né? Eu caí porque Renato, agora é Renato, não é mais o crítico, ele não aceitou, eu não aceitei que o mundo fosse isso, que esse fosse o retrato do mundo. Então eu resisti. Se o mundo é isso que George Orwell está apresentando para a gente, cara, eu vou ter que ser uma resistência. É exatamente o mundo que vivemos do Bolsonaro. A gente tem que acreditar que existe uma oposição àquilo, a isso tudo que ele está fazendo com o país. Né? Essa falta de empatia, essa falta de solidariedade, essa falta de piedade. Alguém que apoia a tortura não pode ser piedoso, né? Em hipótese nenhuma. Então nós temos quase 600 mil mortos, ele não visitou um hospital. Eu não conheço um estadista, você vai dizer assim, pô, mas algumas visitas são hipócritas. São, é verdade, mas essa hipocrisia está no íntimo dele, mas a própria visita já estabelece uma série de bonificações, coisa que esse presidente prefere andar de moto ou de jet ski enquanto as pessoas estão morrendo. Prefere não comprar vacina porque ele não acredita na vacina. Então, repare, eu não acreditei que esse mundo que o George Orwell, de uma certa forma, antecipa, existisse. Então, resisti. Porra, legal, existe um Goldstein. Também vamos fazer parte dessa confraria. Cara, então, o segundo capítulo, ele vai apresentar para a gente uma ideia muito acima do meu desejo. E a minha tese cai por terra, pô, eu fui enganado. Mas repara agora, eu fui enganado porque deixei o meu desejo falar acima do meu racional e do meu estudo. Bastava que nós aqui seguíssemos uma única palavra. Esse romance ele é classificado como um romance distópico. Então ele faz parte de uma distopia. Esse desde aí é negação, né? Utopia, sonho, né? Ideal. Então não tem sonho. Porra, se isso é um romance distópico, por que eu sonhei com Goldstein? Sacou agora? Por que eu sonhei que há um paraíso? Ele já está me dizendo, pela classificação dele, não existe. Foda. Foda. Então já estou antecipando para vocês que ainda não terminaram a leitura, que os sonhos e os desejos, se porventura emergir de vocês, né, para um paraíso, sinto muito. Esse paraíso não existe, nem dentro da ficção.
E agora, entende como esse romance, que antecipa isso tudo, o quanto ele é incômodo para muitos idealistas. Por isso que ele é polêmico. É um romance que toda hora as pessoas estão discutindo. Bastou o Trump entrar no poder, que se começou a discutir sobre esse livro, voltou a vender demais essas edições lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a UERJ, malandramente, a UERJ é uma instituição estadual de ensino superior pública, que ela é absolutamente resistente a Bolsonaro. Ela odeia, ela é um polo de comunista, de esquerdas, odeia o Bolsonaro. Estou falando da instituição, de todas as suas cadeiras. É uma universidade estadual do Rio. O ano passado, ela indicou 1984 como livro de redação. Porra, tu tem que ler esse livro para fazer redação. Caralho, você é revolucionário. Só que antes disso, ela tinha indicado Triste Fim de Policarpo Quaresma, Assim na Terra como Embaixo da Terra. São romances. Camões, para aula de literatura. Eu marquei 4 palestras sobre esses romances 2 dias antes de cada prova. A pandemia acabou com tudo, mas eram palestras nesse nível aqui de universitário. Eu ia apresentar só o romance. Claro, no caso da aula de redação, como fazer uma redação a partir de um romance. Ok? Mas peraí, vamos voltar aqui. Então, essa resistência da UERJ colocou esse livro de novo em evidência. Mais de 50 anos de morte de George Orwell, todas as editoras podem publicar, agora caiu no domínio público, que o tempo é de 50 anos. Então você tem, eu não sei quantas, eu já vi mais de 10 edições de George Orwell, de 1984. Bom, mas vamos voltar nós agora. Nós vamos entrar numa atmosfera, eu estou falando isso tudo, porque agora estamos na parte 2 do romance. E quem já se aventurou nessa primeira parte, ele vai apresentar um descanso para o nosso estresse. Aí pode concordar. Quando você entra nessa parte e que a Júlia se apresenta como Júlia, cara, a gente descansa, né? Porque a gente lê a primeira parte sob tensão. Porra, eu não posso piscar, se eu piscar, a tela me denuncia. Ô, Winston, o senhor está piscando por quê? Imagine, cara, um mundo que você é vigiado o tempo todo, até para dormir. Se você dormisse e falasse dormindo, a tela acusava, vinha a polícia das ideias, fudeu. Imagine que mundo é esse se você foge dos centros, tem tela. E se você vai mais ainda para o interior, tem microfones espalhados pela cidade. Quer dizer, claro que isso é um exagero técnico, mas é um exagero pensando só nessa onipresença de um Estado repressor. Quem é que vive bem assim? E mais, esse personagem, Winston Smith, é o único, ele, o narrador, que possui consciência. Então, a primeira parte, ele é solitário, sozinho. Só ele vê o mundo e a realidade do mundo em que vive e ninguém vê, ninguém corrobora com ele. Ele tem suspeitas que o O'Brien seja alguém que compartilha com ele. E ele odeia essa mulher de cabelos escuros porque ele acha que ela faz parte da polícia das ideias e que ela fica vigiando ele particularmente. A vontade dele é esmagar ele diz, a vontade dele é esmagar o crânio dessa mulher, sem que ninguém veja, para que ela pare de me perseguir. Essa é assim que vai terminar a primeira parte. Eu tenho personagens. Cenas de violências, essas cenas de violências dele me assustam. O microfone está pipocando. Tenta de novo, Rai. Oi. Desliga e liga. Eu tô falando que essas cenas de violências me assustam vindo dele. Eu não vejo esse personagem violento. Não. E quando ele se apresenta a Júlia, ele também fala isso, né? Olha, eu imaginava fazendo isso. Eu falei, gente, esse cara é louco, ela ainda vai ficar com ele. Ele não conhecia a Júlia, né? Ele achava que a Júlia fosse uma coisa, era outra. Bom, então, repare, quando nós saímos dessa parte tensa, você lê o livro tenso, é um livro carregado, você não percebe tanto quanto a terceira parte você vai perceber, mas essa segunda você percebe muita tensão. Há o estresse. Se não há peso, há uma tensão e estresse. Quando você entra na segunda parte, as coisas mudam de figura. Vamos começar? Eu vou apresentar a segunda parte, eu vou ler os primeiros parágrafos da segunda parte, e antes de mostrar para vocês o que significa esse título, Traição é amor, amor é traição. Vamos nós? Então vamos ler a segunda parte. Comecinho mesmo dela, Rai. Pode abrir o teu é a mesma edição que a minha, é o mesmo tradutor do Tom, do Gabriel eu não sei porque ele não me mostrou.
A manhã ia pelo meio. Foi? Foi, Tom? Show. E Winston deixara a sua estação de trabalho para ir ao banheiro. Uma figura solitária avançava em sua direção, vinda da outra ponta do longo corredor muito iluminado. Era a garota de cabelos escuros. Então, por enquanto, ela é inominada, né? Ela é a garota de cabelos escuros. E é legal que isso dá um ar de sombra, né? A descrição é de uma sombra, né? Essa porra dessa sombra, desse vulto tá atrás de mim, desse espírito, né? Ok, lá vamos nós. Era a garota de cabelos escuros. Haviam se passado 4 dias desde que ele a vira na frente da lojinha de Badulaques. Isso lá no bairro, né, no subúrbio dos Proletas. Quando ela chegou mais perto, ele viu que seu braço direito estava numa tipóia, fato que não se percebia de longe, porque a tipóia era da cor do macacão, azul. De certo, ela esmagara a mão ao manobrar um dos grandes caleidoscópios nos quais os enredos dos romances eram montados. Era um acidente comum no departamento de ficção onde ela trabalhava. Estavam a uns 4 metros um do outro, quando a garota tropeçou e caiu quase estatelada no chão, batendo o rosto e não conseguindo conter um grito agudo de dor. Devia ter caído em cheio sobre o braço machucado. Winston estacou. A garota tinha se ajoelhado e estava se levantando. Seu rosto adquirira um tom amarelo e leitoso. Sobre esse fundo, a boca se destacava mais vermelha do que nunca. Tinha os olhos fixos nos dele, com uma expressão suplicante que parecia mais de medo que de dor. Repare que agora esse vulto está deixando de ser vulto, está apresentando agora uma característica humana. Isso é uma técnica narrativa, né? Ele só via a mulher como a mulher de cabelos escuros. Então a descrição não apresentava os traços físicos dela. Essa aproximação do Winston com a personagem, na verdade, é a aproximação da câmera, vamos imaginar que é esse narrador, agora vai ver os traços físicos dessa personagem. Isso é uma técnica narrativa. Uma emoção estranha agitou o coração de Winston. Diante dele estava uma inimiga que pretendia matá-lo. Isso não é verdade, mas isso é o que ele achava que era verdade. Esse é o pensamento dele. Diante dele também estava um ser humano que sofria. Opa, temos os dois lados, né? O próprio Winston tem esses dois lados. Então acompanhe agora. Talvez com algum osso quebrado. Instintivamente fez um gesto na direção dela com a intenção de ajudar, no momento em que ela caíra sobre o braço ferido. Fora como se ele sentisse a dor em seu próprio corpo. Isso chama-se humanização, né? Isso chama-se, na verdade, piedade, né, com o outro. Isso o Winston tem, porque o narrador também tem. Você se machucou? Não foi nada. Meu braço, daqui a pouco passa. Ela falou como se tivesse o coração alvoroçado. Pô, repare que agora a descrição vai apontar para uma outra coisa. O coração alvoroçado, foi para a queda, está agitada. Mas esse alvoroçado, ele poderia acelerado. Mas como ele diz alvoroçado, esse alvoroçado vai apontar para uma ambiguidade. A gente está assim alvoroçado quando a gente está perto de alguém que a gente gosta. E esse alguém demanda dentro da gente uma agitação que a gente não controla. Essa agitação é química e é física. Foda, a barriga dói. Porra, por que eu tô com ardência na barriga? Isso é química. Você está distribuindo uma substância química que está te fazendo isso. Mas como é que eu fiz isso? Por agitação física. E essa agitação, eu me refiro agora à agitação do coração, né? É ele que vai comandar tudo. Como é que isso se processa dentro da gente é uma incógnita. Mas vamos nós. Você não quebrou nada? Não, estou bem. Na hora doeu, só isso. Ela estendeu a mão livre e ele a ajudou a se levantar. Ela recuperara alguma cor e parecia bem melhor. Repare que agora ela está humanizada pelo narrador e ao mesmo tempo pelo Winston. Não foi nada, ela repetiu. Só uma pancada no pulso, obrigada, camarada. E esse camarada mantém a distância, né? É claro que é camarada. Porra, tá cheio de teletela, ela tá no trabalho. E dizendo isso, afastou-se na direção em que ia antes, com uma vivacidade que parecia indicar que de fato não fora nada. Todo o incidente não deve ter durado mais do que meio minuto.
não permitir que os sentimentos... Presta atenção nessa reflexão. Não permitir que os sentimentos transparecessem no rosto era agora um instinto, mais instinto do que hábito. Além disso, o fato ocorrera bem na frente da teletela. Mesmo assim, fora muito difícil não manifestar uma surpresa passageira, pois nos 2 ou 3 segundos em que ele a ajudava a se levantar, a garota enfiara algo em sua mão. Não havia dúvida de que fora intencional. Uma coisa pequena e achatada. Ao passar pela porta do banheiro, ele a transferiu para o bolso e apopou-a com a ponta dos dedos. Era um pedacinho de papel dobrado em 4. Eita, fez uma comunicação secreta com ele. Ok. Vou dar os saltos, né? Porque agora ele começa a fazer a reflexão. Porra, eu tô doido para ver isso no mictório, mas no mictório lá tem muita teletela. Os caras eles vão saber que alguma comunicação foi feita. Vou avançando. Vamos agora, na página seguinte, o parágrafo começa assim, ó. Fez um rolo com um maço de trabalho. Achou? Achou, Tom? Show. Fez um rolo com um maço de trabalho concluído e enfiou no tubo pneumático. Havia se passado 8 minutos. Ele deu 5 minutos para olhar o bilhete. Acomodou os óculos no nariz, suspirou e puxou para si o maço de trabalho de que se ocuparia em seguida, com um pedaço de papel em cima. Alisou o papel. Estava escrito, numa caligrafia graúda e imatura, amo você. Eita, caralho. Putz. Agora o romance parece que vai indicar um outro caminho. Eu estou na parte 1 da parte 2, capítulo 1 da parte 2. O caminho agora vai enveredar para o outro lado. Putz, então agora, diante de uma... Eu até falei agora das agitações dele internamente, né? Mas diante de um comunicado desse, toda aquela imagem que ele fez de uma mulher que possivelmente trabalhava para a polícia das ideias, ela vai ser desfeita. Não imediatamente, porque isso pode ser um truque mesmo, né? Pode ser o mesmo truque da polícia das ideias. Ele pode dizer assim, mas a polícia das ideias não precisaria desse requinte de truque, né? Enganar pela sedução. Então, tudo levava a crer que, de fato, aquele amo você queria dizer o que está dizendo. Amo você. Ela, de fato, o amava. Mas, repare, o que nós temos que ter cuidado agora nesse romance? E nós não temos quando somos leitores de um romance como esse. Esse romance é um romance político, eu já disse logo na primeira parte. Ele é um romance híbrido, porque ele vai... Ele até classifica o romance como um romance naturalista. Eu não vejo tanto naturalista. Ele tem muita característica naturalista, né? De sempre retratar Londres, esse aglomerado de gente, essas pessoas meio animalizadas. Isso é bem naturalismo, é verdade. Talvez a característica mais incidente nesse romance seja esse naturalismo. Mas todo naturalismo, todo romance naturalista do século XIX, ele era um romance político, ele era uma ação política, porque o fundo dele é realista. E qual é a ideia dos realistas do século XIX? Retratar a realidade como ela é, mas é uma espécie de denúncia. Não é exatamente o neorrealismo dos anos 30, do século XX. Dos anos 30 vai ser engajado de esquerda. Mas aqui ele tem esse aspecto. De fato, ele é naturalista. Mas nós sabemos que é um romance político. Pô. Ele foi pensado, baseado contra o autoritarismo, mas um autoritarismo de esquerda. Então, na verdade, o reflexo que ele tem imediato da realidade é o reflexo da União Soviética, com as figuras centrais, né, do Stalin e sua oposição, que não era oposição, era seu parceiro, eles eram do mesmo partido. E o Trotsky, como Trotsky era o intelectual refinado, e Stalin era o idiota estratégico, né, ele toma o poder, e como ele era um perverso, ele expulsa da União Soviética. O Trotsky vai viver no México. Mas era um intelectual muito mais aceito pelo mundo, era um pensador. Stalin não era nada, Stalin era um idiota. Stalin era um Bolsonaro melhorado, em alguns aspectos, piorado em outros, né? Mas enfim, mas vamos nós. Quer dizer, assim, eu acho que é uma covardia fazer isso com Stalin. Ele era muito mais inteligente que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é inteligente nesse aspecto. O Stalin, ele faz uma declaração assim, ó,
Se daqui a 5 anos a União Soviética não atingir um patamar de uma superpotência nuclear, nós seremos esmagados pelos Estados Unidos. Ele atinge, sacrificando o povo. Por outro lado, ele salva o seu país. Por outro lado, ele antecipou muitas coisas em relação a essa Guerra Fria. Então, ter Stalin em oposição, por exemplo, ao bloco como capitalista dos Estados Unidos, é difícil falar isso, eu não vou confirmar, eu não vou dizer que foi bom, mas eu digo, mas ao mesmo tempo manteve o mundo dividido. O mundo não ficou tão pior quanto ficaria só com os Estados Unidos. Eu digo isso, que é o mesmo pensamento da Palestina, né? A Palestina não é aceita ainda pela ONU como Estado. Israel massacra a Palestina. Os palestinos não são da mesma natureza dos judeus israelenses. Mas repare, o Hamas é um grupo de extrema esquerda, né, de extrema oposição. Ele é considerado por alguns como terrorista. Eu discordo dessa caracterização. Mas é a única oposição a Israel armada. Aí você vai dizer assim, porra, mas para dar um país, e ele odeia Israel, então para dar um país à Palestina, a gente teria que evitar o Hamas. Pergunta à população da Palestina se eles não querem o Hamas. Eles adoram o Hamas. Mas peraí, adora como? Se ao declarar guerra a Israel, Israel mata 1.000 palestinos para 130 mortos. É essa a proporção do Israel. Mas repare, se você tem uma oposição, alguém que faz frente com o mesmo ódio e com a mesma arma, eu fico... Percebe agora? Então, isso o Hezbollah... é outra parada. O Hezbollah também é uma resistência, só que não é Israel, é verdade, já é Líbano. Mas repare, então, essa resistência armada, ela me serve, porque o meu ódio é descarregado ali contra Israel. Então, a afirmação que eu estou fazendo aqui agora, especificamente para essa Guerra Fria, é que, seja de que lado você for, se eu não tenho a excelência do mundo inteiro em uma só mãos, as coisas ficam um pouco melhor divididas, vamos dizer assim, né? Um pouco melhor pesada, né? Os caras ameaçaram invadir Cuba, os Estados Unidos, vamos invadir Cuba. A União Soviética instalou mísseis lá, vai lá, invade lá. Vai lá. Vê se eles invadiram. Percebe agora? Então, isso essa estratégia de guerra, ela é interessante. Isso foi Stalin. Bolsonaro, não vou nem discutir, não vou perder meu tempo aqui, vamos voltar para a nossa aula. Bom, mas repare. Agora, se eu tenho um mundo distópico, é esse mundo distópico que está sendo retratado em George Orwell, eu imaginar um lugar como paraíso, como resistência, por exemplo, assim, de um alívio de todas as tensões. É possível que esse Winston, se ele mantivesse essa primeira parte nessa mesma narrativa, o romance se repetiria. O que eu tenho mais a dizer daquilo que já foi dito na primeira parte? Pô, na primeira parte eu sei onde ele trabalha, eu sei como é a população de Londres, eu sei como são os membros do partido, como é que eles moram, como é que é a casa dele, eu sei como são os bairros periféricos dos proletas, eu só não sei ainda como vive o núcleo do partido. E que eu já apontei aqui para vocês, esses milionários. Por exemplo, quem faz parte dele é o O'Brien, mas ninguém até aqui foi à casa do O'Brien. Eu já fui, vocês não. Então, não sei como é que o O'Brien mora. O Winston mora... Você foi também? Tem um carpete, ele desliga a teletela. Achei um máximo quando ele desligou a teletela por 30 minutos. É outra parada. Você está no outro patamar. Mas repare, qual é o ideal desse Estado? Sócio. O que significa sócio? É uma sigla inventada por ele. Socialismo inglês. Porra, socialismo inglês é divisão em iguais. Aí vamos lembrar da Fazenda dos Animais, né? Da Revolução dos Bichos. Né? Todos são iguais. Alguns são mais iguais que os outros. Isso é genial. Isso é genial. Né? Isso é genial. Mas repare. Então, você já sabe na primeira parte como que se pensa, como se educa as crianças. Péssimo. Você já sabe o que o partido pensa sobre o sexo. Você já sabe que existe mercado negro, que existe prostituição, embora tudo escondidas e permitida pelo partido, que o partido deixa. Você sabe que há roubos, que existem ladrões, mas que esses ladrões também fazem parte de um esquema social. É aceito pela polícia, a polícia deixa. É muito diferente do mundo que a gente vive, né?
E nós aqui que somos do Rio de Janeiro, cara, o Rio de Janeiro é o pior estado nesse aspecto, né? A nossa fama é internacional. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que tanto a polícia quanto a milícia e os ladrões, os bandos, os criminosos aqui no Rio de Janeiro, eles estão em comum acordo. É difícil aceitar isso, né, cara? É difícil você entender isso, que de fato isso existe. A gente resiste a isso. Eu resisto ainda hoje, mesmo morando aqui no Rio de Janeiro. Mas vamos lá. Então, a primeira parte, ela já foi dita, eu já sei de tudo, com exceção dos membros do partido, do núcleo. Então, a segunda parte vai falar o quê? Vai se repetir? Não. A segunda parte vai apresentar agora para a gente o amor. Ou seja, a relação amorosa entre um homem e uma mulher. Essa relação afetiva, sexual, física, afetiva, é quase toda a segunda parte. Significa dizer que é um alívio para a tensão. Significa dizer que amor também é um ato revolucionário. Olha como é que o livro vai longe. Por que o amor é um ato revolucionário? Amor é um ato revolucionário porque é fazendo amor com a Júlia, ela agora se apresenta. Como é que é seu nome? Júlia. E aí, Júlia tem uma etimologia um pouco mais ampla. Há quem diga que é filha de Júpiter. Se é filha de Júpiter, eu digo lá da mitologia, ela é iluminada. É um ser iluminado. Pô, legal. Mas Júlia também foi associado a pelos, maciez, pelos do cabelo, de Júlio, né, que é uma personagem romana. Então ela tem essa associação de macio, de luminoso. É essa mulher que aparece agora para o Winston. Significa dizer que Júlia é um lugar agora, de coisas mais macias, que é o corpo dela, né? Ele vai falar do corpo dela. É agora do encontro daquilo que ele sempre sonhou com a mulher dele, que não teve, que era Catherine. Mas por que ele não teve com a Catherine? Porque a Catherine foi educada pelo partido. O que o partido fez? Destruiu a libido dela. E fez com que ela tivesse ojeriza da relação sexual. Mas o partido queria que ela tivesse um filho. Era importante, era impossível destruir a família. Mas ela não consegue porque ela tem ojeriza a sexo. E o Winston não consegue, porque como é que eu vou ter essa mulher? Entendeu? É melhor ir para um laboratório. Por isso que no capítulo que ele procura a prostituta, que a prostituta, quando ele olha a prostituta, ela tem cara de menina, muito bem maquiada, ele vai com ela. Porque, na verdade, o Winston está vendo a Catherine, branca, como a mulher dele. Quando ele está na cama, que a luz baixa sobre ela, ele percebe que ela era velha, que aquilo era uma maquiagem, que existem rachaduras na maquiagem, que ela não tem dente e a boca apresenta um negrume. Olha aí a questão do asco. Olha a simbologia do que era o sexo para a mulher dele, Catherine. Mas ainda assim Winston vai ter relações com essa prostituta e sai horrorizado. Repare, isso é toda a primeira parte. Ele queria só descarregar essa necessidade que ele tinha sexual. Nesse ponto, o romance é naturalista, porque acha que o ser humano é um animal mais irracional do que racional. Isso era o pensamento do século XIX. Mas quando nós viramos a segunda parte, e que o Winston, de fato, vai ter o primeiro encontro com a Júlia, ela deixa de ser um vulto, ela deixa de representar, no imaginário de Winston, a ideia de ser uma agente da polícia das ideias, passa a ser mais do que um ser humano, o narrador disse ali nessa primeira parte, passa a ser uma mulher de verdade,